Velozes e Furiosos é um filme de ação estadunidense de 2001 dirigido por Rob Cohen e escrito por Gary Scott Thompson, Eric Bergistis e David Ayer. É o primeiro filme da franquia Fast and Furious e é estrelado por Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster. O longa acompanha os passos do policial disfarçado Brian O'Connor, Walker, que investiga uma gangue liderada por Dominic Toretto, Diesel, a qual, usando carros de alta performance, vem praticando roubos a caminhões transportando equipamentos eletrônicos caros. O conceito do filme foi inspirado em Racer X, um artigo da revista americana Vibe escrito pelo jornalista Ken Lee que detalhava a cultura das corridas de rua ilegais dos Estados Unidos. Gravado majoritariamente em Los Angeles, The Fast and the Furious custou estimadamente $38 milhões e foi lançado nos cinemas norte-americanos em 22 de junho de 2001. Terminando por arrecadar $207.283.925 mundialmente. A reação geral da crítica especializada foi mista, de acordo com os sites agregadores Rotten Tomatoes e Metacritic. Embora tanto Diesel quanto Walker foram elogiados por seus papéis e tornaram-se nomes conhecidos, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, o longa originou uma franquia lucrativa de 9 filmes e foi distribuído pela Universal Pictures. Em uma estrada deserta, uma gangue de assaltantes que dirigiam 3 Honda Civics modificados, assaltam um caminhão que transportava mercadorias eletrônicas, roubam sua carga e fogem. No dia seguinte, uma força-tarefa conjunta do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP, e do FBI envia Brian O'Connor, policial disfarçado, para localizar a gangue. Ele inicia sua investigação no mercado de Toretto, pedindo seu lanche de atum no pão branco, sem casca, e flertando com Mia, irmã do infame corredor de rua Dominic Toretto, enquanto Dominic ostensivamente fica no escritório lendo um jornal. A equipe de Dominic, Vince, Leon, Jesse e sua namorada Letty chegam. Vince, que tem uma queda por Mia, começa uma briga com Brian até Dominic intervir. Naquela noite, Brian leva um Mitsubishi Eclipse 1995 modificado para uma corrida ilegal de rua, na esperança de encontrar uma pista da gangue de assalto. Dominic chega em seu Mazda RX-7 e inicia uma corrida de arrancada entre ele, Brian e outros 2 pilotos. Sem dinheiro, Brian é forçado a apostar seu carro. Dominic vence a corrida após o mau funcionamento do carro de Brian, mas a polícia chega antes que ele possa entregar seu veículo. Brian, em seu carro, ajuda Dominic a escapar, mas eles acidentalmente entram no território do antigo rival de Dominic, o líder de gangue Johnny Tran e seu primo Lance Nguyen, que destroem o veículo de Brian. Mais tarde, Dominic reitera que Brian ainda lhe deve um carro de 10 segundos. Os dois então voltam juntos para a casa de Dominic, onde uma briga entre Vince, que está irritado pela presença de Brian, e Dominic ocorre. Brian traz um Toyota Supra 1994 danificado para a garagem de Dominic como substituto do Eclipse destruído. Dominic e sua equipe iniciam o longo processo de restauração do veículo e Brian começa a namorar Mia. Ele também começa a investigar Tran, convencido de que ele é o mentor por trás dos roubos dos caminhões. Enquanto investiga uma garagem à noite, Brian é descoberto por Dominic e Vince, que exigem uma explicação. Brian os convence de que ele está pesquisando os veículos de seus oponentes para as próximas corridas no deserto. Juntos, o trio investiga a garagem de Tran, descobrindo uma grande quantidade de produtos eletrônicos. Brian relata a descoberta a seus superiores e Tran e Lance são presos. A invasão falha no entanto quando os eletrônicos são comprados legalmente. Brian é forçado a enfrentar sua suspeita de que Dominic é o verdadeiro mentor. Brian recebe 36 horas para encontrar a gangue de assalto, já que os caminhoneiros estão se armando para se defender dos sequestros. No dia seguinte, Dominic e Brian participam das corridas no deserto. Lá, Jesse aposta o Volkswagen Jetta de seu pai contra Tran em seu Honda S2000, mas foge com o carro depois que ele perde. Tran exige que Dominic recupere o veículo e o acusa de denunciá-lo à polícia. Enfurecido, Dominic bate em Tran. Mais tarde naquela noite, Brian testemunha Dominic e sua equipe saindo e percebe que eles são os sequestradores. Ele revela sua verdadeira identidade a Mia e a convence a ajudá-lo a encontrar a gangue. Dominic, Letty, Vince e Leon atacam um caminhão de semi-reboque, pretendendo que seja o seu assalto final. O motorista armado atira em Vince e joga Letty para fora da estrada. Brian chega com Mia e resgata Vince. Ele é forçado a revelar sua identidade para chamar atendimento médico de emergência para salvá-lo.
Dominique, Mia e o resto da equipe partem antes das autoridades chegarem. Algum tempo depois, Brian chega na casa de Dominique para prendê-lo, enquanto ele está tirando o Dodge Charger RT 1970 de seu pai para fora da garagem. Jesse chega, implorando por proteção. Tran e Lance passam de moto, atiram e matam Jesse por fugir com o carro após perdê-lo. Brian e Dominique perseguem seus veículos separados, encontrando e matando Tran e Lance. Brian então persegue Dominique, com os dois eventualmente concordando com uma corrida de arrancada de 400 metros. Os dois mal atravessam uma estrada de ferro antes que um trem passe, o que acaba com a corrida, mas Dominique bate seu carro em um caminhão. Em vez de prendê-lo, Brian entrega as chaves do seu carro a Dominique, afirmando que ele ainda lhe deve um carro de 10 segundos. Dominique escapa no Supra enquanto Brian se afasta. Na cena pós-créditos, Dominique dirige por Baja Califórnia, México, em um Chevrolet Chevelle SS 1970. O diretor, Rob Cohen, teve a inspiração de The Fast and the Furious depois de ler um artigo na edição de maio de 1998 da revista Vibe, intitulado Racer X, escrito pelo jornalista Ken Lee, sobre corridas de rua em Nova York, e assistir pessoalmente uma corrida de rua ilegal à noite, em Los Angeles. Em seguida, Cohen convenceu a Universal Pictures para fazer o filme, e assim, o estúdio comprou os direitos do artigo de Lee. Cohen conduziu suas ideias em parceria com os roteiristas Gary Scott Thompson e David Ayer. O projeto passou por inúmeros rascunhos e títulos, indo desde o título concedido do artigo da Vibe, Racer X para Headline, e Race Wars, antes de finalmente decidirem o título The Fast and the Furious. Para usar esse, no entanto, tiveram que comprar os direitos para o título, mas não a história, de um filme de mesmo nome de 1954 escrito por Roger Corman. O produtor Neil H. Moritz, que já havia trabalhado com Paul Walker no filme Sociedade Secreta 2000, deu ao ator um roteiro e ofereceu o papel de Brian O'Connor. Originalmente, o estúdio disse aos produtores que dariam sinal verde ao filme se conseguissem que Timothy Olyphant fizesse o papel de Dominique Toretto. Olyphant, no entanto, que estrelou o sucesso de bilheteria 60 segundos 2000 do ano anterior, recusou o papel. Moritz sugeriu Diesel, que tinha que ser convencido a assumir o papel, mesmo que ele tivesse desempenhado papéis de apoio até aquele momento de sua carreira. O filme foi rodado em vários locais dentro de Los Angeles e partes do sul da Califórnia, de julho a outubro de 2000. Os principais locais incluem o Dodger Stadium, na cena de abertura em que Brian testa seu Eclipse no estacionamento, Angelino Heights, Silver Lake e Echo Park. Os bairros ao redor da casa de Toretto, bem como Little Saigon, onde Johnny Tran destrói o Eclipse, e o aeroporto internacional de San Bernardino, o local para Race Wars, que atraiu mais de 1.500 proprietários e entusiastas de carros importados. Toda a última cena do assalto ao caminhão-plataforma foi filmada ao longo da Domenigone Parkway, no lado sul de San Jacinto, Emmett, no Vale de San Jacinto, perto do lago Diamond Valley. A cena final onde Brian e Toretto correm até atravessar o trilho do trem foi filmada no Terminal Island, o terminal portuário próximo a San Pedro, mais precisamente na Avenida Terminal Way, e o cruzamento com o trem fica na Terminal Way com a Early Center. Pouco mais à frente fica o local onde Toretto bate no caminhão e capota. Antes das filmagens, Jordana Brewster e Michelle Rodrigues não tinham carteira de motorista, por isso tiveram aulas de direção durante a produção. Na cena climática entre Brian e Toretto, filmagens separadas de ambos os carros atravessando a estrada de ferro e o trem atravessando a rua foram filmadas e depois compostas para dar a ilusão de que o trem estava errando os carros. Uma longa barra de aço foi usada como uma rampa para o carro de Toretto colidir com o caminhão e voar no ar. Um final alternativo intitulado More the Furious foi filmado, no qual Tanner deixa Brian na casa de Toretto, onde encontra Mia fazendo as malas, com a intenção de se afastar. Brian revela que ele renunciou à polícia de Los Angeles, que o deixou ir em silêncio, e que ele quer outra chance com ela. Quando Mia diz a ele que não vai ser tão simples assim, Brian diz a ela que ele tem tempo. Esse final foi lançado na coletânea em DVD. Durante as filmagens, 78 carros foram destruídos dentro e fora da tela. Dos 78 carros, 3 foram mostrados sendo destruídos apenas no trailer do filme. A trilha sonora de The Fast and the Furious foi composta pelo produtor musical BT, misturando música eletrônica com hip-hop e influências industriais. 2 trilhas sonoras foram lançadas para o filme. A primeira caracteriza-se principalmente em hip-hop e rap. O álbum ganhou disco de platina em 2002,
tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A segunda, intitulado More Fast and Furious, Music from and Inspired by the Motion Picture The Fast and the Furious, apresenta canções de metal alternativo, pós-grunge e no metal, bem como faixas produzidas por BT. The Fast and the Furious foi lançado em 22 de junho de 2001, na América do Norte e ficou em primeiro lugar nas bilheterias, à frente de Dr. Dolittle 2, Lara Croft, Tomb Raider e Atlantis, The Lost Empire, arrecadando $40.089.015 durante o seu fim de semana de estreia. O filme se tornou a quarta produção consecutiva da Universal de 2001 a arrecadar $40 milhões em seus fins de semana de estreia logo após Jurassic Park, American Pie 2 e The Moon Returns. Seu lançamento mais amplo foi de 2.889 cinemas. Durante sua exibição, o filme arrecadou um total doméstico de $144.533.925, juntamente com um total internacional de $62.750.000, elevando seu total mundial para $207.283.925 com um orçamento de $38 milhões. No Rotten Tomatoes, The Fast and the Furious tem um índice de aprovação de 55% com base em 153 avaliações, obtendo uma classificação média de 5,40/10. O consenso crítico do site diz: elegante e brilhante na superfície, The Fast and the Furious lembra aqueles filmes cafonas de exploração adolescente dos anos 1950. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média ponderada de 58 de 100 com base em 29 críticas, indicando críticas mistas ou médias. O público pesquisado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota média B+, em uma escala de A+, a F. Todd McCarthy, crítico da revista Variety, chamou o filme de uma emoção barata, corajosa e gratificante. O carro quente de Rob Corren é uma verdadeira raridade hoje em dia, um explorador realmente bom. O tipo de coisa que dominaria os drive-ins se eles ainda existissem. Kevin Thomas, do jornal Los Angeles Times, chamou-o de um filme de ação surpreendente na complexidade de seus personagens principais e presságios de tragédia. A interpretação de Vin Diesel como Dominic Toretto ganhou elogios, com Reese Pendleton do Chicago Reader escrevendo que Diesel carrega o filme com sua inquietante mistura de tranquilidade zen e raiva mal controlada. The Fast and the Furious foi lançado em DVD no dia 2 de janeiro de 2002. Um segundo DVD intitulado Tricked Out Edition, lançado em 3 de junho de 2003, contou com Turbo Charged Prelude, um curta-metragem que antecedeu o enredo de 2 Fast 2 Furious. Uma versão resumida desse mesmo curta-metragem também foi lançada junto com o DVD desta sequência. Em 2000, o ator Paul Walker havia trabalhado com o diretor Rob Corren em The Cools. Corren conseguiu um acordo com o produtor Neil H. Moritz para um filme de ação sem título para a Universal Pictures, e se aproximou de Walker e pediu que ele sugerisse seu filme de ação, dos sonhos. Walker sugeriu uma mistura dos filmes Days of Thunder, 1990, e Donnie Brasco, 1997. Logo depois, Corren e Moritz trouxeram para ele um artigo da revista Vibe publicado em maio de 1998. Que detalhava um circuito de corrida de rua disfarçado em operação na cidade de Nova York e sugeria uma história que seria uma versão reimaginada do filme Point Break, 1991, mas definido para seguir Walker como um policial disfarçado encarregado de se infiltrar no mundo das corridas de ruas subterrâneas em Los Angeles. Ao ouvir isso, Walker assinou imediatamente. Encontrar sua co-estrela provou ser difícil. O estúdio gostou da ideia de Timothy Olyphant no papel de Dominic Toretto, devido ao sucesso do blockbuster Gone in 60 Seconds, 2000, mas ele recusou. Moritz persistiu em Vin Diesel após sua atuação em Pitch Black, 2000, com Diesel aceitando depois de propor várias mudanças no roteiro. Moritz teve dificuldade em escolher entre os títulos Racer X, Headline, Race Wars e Street Wars, mas acabou se inspirando em um documentário da American International Pictures, que incluía o filme de 1954 The Fast and the Furious. Moritz foi trocado o uso de algumas imagens de estoque para seu diretor, Roger Corman, em troca de uma licença para usar o título. 4. Após o lançamento em junho de 2001, o filme quebrou as expectativas de bilheteria e uma sequência de 2002 recebeu sinal verde em setembro. Diesel se recusou a retornar para a sequência, dizendo que o roteiro era inferior ao seu antecessor.
Cohen também recusou a sequência, optando por desenvolver o filme XXX 2002, estrelado por Diesel no papel principal. Para explicar essas mudanças, a Universal contratou os roteiristas para criar uma sequência independente com Walker na liderança e trouxe John Singleton como novo diretor. As filmagens foram adiadas por um ano e o local de produção mudou para Miami. Therese Gibson, que trabalhou com Singleton no filme Baby Boy, 2001, foi contratado como novo co-estrela de Walker e foi a primeira entrada na série a apresentar o membro do elenco de longa data Ludacris. A Universal tentou trazer Diesel de volta para o terceiro filme, mas ele novamente recusou devido a outros projetos e uma antipatia pelo roteiro. Depois de não conseguir garantir o retorno de Walker ou de qualquer outro membro do elenco original, a Universal ordenou um reboot da franquia. O roteirista Chris Morgan posteriormente tentou reviver a série principalmente para entusiastas de carros, introduzindo novos personagens. Concentrando-se em uma subcultura relacionada a carros e movendo a série para Tóquio, o Japão contém uma das maiores indústrias automotivas do mundo. É o primeiro filme da série a iniciar sua tradição de filmar em locais fora dos Estados Unidos. Moritz voltou e contratou o diretor Justin Lin, tendo ficado impressionado com o trabalho de Lin para o filme Better Luck Tomorrow 2002, que compartilhou elementos semelhantes com Tokyo Drift. Além disso, a série foi capaz de trazer Diesel para uma aparição, em troca de deixar a produtora do ator adquirir os direitos do personagem Riddick. O terceiro filme foi o menos bem-sucedido financeiramente da franquia, recebeu uma recepção morna e deixou o futuro da franquia no limbo. Longe da franquia, Diesel fez uma série de bilheterias ou fracassos críticos, incluindo The Chronicles of Riddick, 2004, The Pacifier, 2005, e Find Me Guilty, 2006. Após discussões com a Universal, a dupla compartilhou o interesse em reviver a série. Depois de assinar Diesel e confirmar o retorno de Lin, a Universal trabalhou para rastrear as co-estrelas originais do primeiro filme e reassinou Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster em meados de 2008. Walker estava inicialmente relutante em voltar à franquia depois de 6 anos, mas Diesel garantiu a ele que o filme seria considerado a primeira sequência verdadeira. Morgan voltou a escrever após o elogio da crítica ao personagem Anhui. Dada a aparente morte do personagem no terceiro filme, a linha do tempo da franquia foi alterada para explicar sua aparência. Com a ênfase na cultura do carro atenuada, o quarto filme, Fast and Furious, foi um sucesso comercial. Embora a recepção crítica tenha sido mista, revigorou a franquia, bem como o poder de estrela de Diesel e Walker. Em 2011, Fast Five foi lançado. Durante o desenvolvimento do filme, a Universal se afastou completamente de qualquer elemento de corrida de rua predominante em filmes anteriores, para transformar a franquia em uma série de ação de assalto envolvendo carros. Ao fazer isso, eles esperavam atrair um público mais amplo que de outra forma, poderia ser adiado por uma forte ênfase em carros e cultura automobilística. Fast Five é considerado o filme de transição da série, apresentando apenas uma corrida de carros e dando mais atenção aos cenários de ação, como tiroteios, brigas e o assalto. Fast Five foi inicialmente concebido para concluir a franquia, mas após um forte desempenho de bilheteria e elogios da crítica, a Universal passou a desenvolver um sexto filme. Além disso, o filme é conhecido pela adição de Dwayne Johnson ao elenco, cujo desempenho foi elogiado pela crítica. No final de 2011, o Los Angeles Times informou que a Universal estava se aproximando do sexto e sétimo filme com um único enredo em ambos os filmes, com Morgan vislumbrando temas de liberdade e família, mas depois mudou para explicar os desejos do estúdio de incorporar elementos de espionagem. Lin revelou que após discussões com Diesel, fez um storyboard, pré-visualizou e começou a editar um final de 12 minutos para Fast and Furious 6. Antes que as filmagens de Fast and Furious 6 fossem concluídas. Após o lançamento, o sexto filme se tornou o filme de maior bilheteria da série. A Universal não tinha um grande evento para 2014 e apressou a pré-produção de Furious 7 em meados de 2013 devido ao seu status de ativo negociável. Lin decidiu dirigir o sétimo filme, pois ainda estava realizando uma pós-produção de Fast and Furious 6. James Wan, conhecido principalmente por filmes de terror, assumiu voltar às funções de direção. Em 30 de novembro de 2013, Walker morreu em um acidente de carro, com as filmagens apenas pela metade. Após a morte de Walker, as filmagens foram adiadas para reescrever o roteiro, e seus irmãos, Caleb e Cody, foram usados como substitutos para completar suas cenas restantes.
A reescrita do roteiro completou os arcos da história dos personagens de Walker e Brewster. A empresa de efeitos visuais Veta Digital foi criada para recriar a imagem de Paul Walker. O filme também apresentou Nathalie Emmanuel ao elenco. Em última análise, os atrasos do filme foram feitos com que ele foi lançado em abril de 2015, onde se tornou o filme de maior bilheteria da franquia, arrecadando US$ 1,5 bilhão. Também foi o mais bem-sucedido de crítica, com elogios direcionados às sequências de ação do filme e sua homenagem emocional ao Walker. O número de várias refilmagens dissuadiu Van de retornar à franquia e a Universal contratou F. Gary Gray para dirigir o 8º filme, The Fate of the Furious. Este filme foi para iniciar uma nova trilogia que concluirá a franquia. Diesel anunciou que apresentar Kurt Russell e Charlize Theron como personagens de Furious 7 ajudaria a alcançar isso. O filme foi lançado em 2017 e recebeu críticas mistas dos críticos, muitos dos quais elogiaram as atuações e sequências de ação, mas criticaram o enredo e o longo tempo de duração. Foi um sucesso comercial descarado, arrecadando mais de US$ 1,2 bilhão em todo o mundo. A Universal anunciou mais tarde que os 2 últimos filmes serão lançados em maio de 2020 e abril de 2021, com Lin retornando à direção. Foi anunciado que Brewster iria reprisar seu papel como Mia Toretto, enquanto o roteirista Daniel Casey foi contratado para o 9º filme. F9 é o primeiro filme desde Tokyo Drift a não ser escrito por Morgan. A pré-produção começou em fevereiro de 2019 em Londres, e as filmagens começaram em junho e terminaram em novembro. John Cena foi escalado como o vilão do filme, interpretando Jacó Toretto, irmão de Dom. Além disso, Sung Kang retornou como An, enquanto o filme é o primeiro a estrelar Ellen Mirren e Lucas Black reprisar seu papel como Shane Boswell de Tokyo Drift. F9 foi originalmente programado para ser lançado nos cinemas em 22 de maio de 2020, mas foi adiado em um ano para 2 de abril de 2021. Foi então adiado para 28 de maio de 2021 e finalmente lançado nos Estados Unidos em 25 de junho. Em 2015, Diesel anunciou que potenciais spin-offs estavam nos estágios iniciais de desenvolvimento. Em 2019, Diesel anunciou um filme que focará nas personagens femininas de Velozes e Furiosos e mencionou que existem 3 filmes derivados em desenvolvimento. Nicole Perman, Lindsay Beer e Geneva Robertson Dvoret servirão como co-roteiristas do projeto. O primeiro spin-off Fast Furious Presents, Hobbs e Shaw, foi anunciado em 2018 e estrelou Dwayne Johnson e Jason Statham. No final de 2017, a Variety informou que Morgan havia escrito o roteiro, enquanto David Leite dirigiria. Originalmente, o 9º filme da série principal deveria ser lançado em abril de 2019, seguido pelo 10º em abril de 2021. Em vez disso, a Universal optou por prosseguir com o spin-off, para ocupar a data de lançamento de 2019. Isso causou tensões entre Johnson, Diesel e Gibson, com Gibson respondendo através de um post no Instagram, criticando Johnson por causar o atraso do 9º filme. Johnson chamou suas co-estrelas masculinas depois de completar The Fate of the Furious em um post do Instagram agora excluído dizendo, minhas co-estrelas masculinas, no entanto são uma história diferente. Alguns se comportam como homens e verdadeiros profissionais enquanto outros não. Aqueles que não são muito covardes para fazer qualquer coisa sobre isso de qualquer maneira. Bundas doces. Quando você assiste a este filme em abril próximo e parece que eu não estou atuando em algumas dessas cenas e meu sangue está fervendo legítimo, você está certo. Johnson mais tarde citou problemas de agendamento como sua recusa em participar da F9 e mais tarde confirmou que não estará nos 2 últimos filmes de Velozes e Furiosos. Fast X e F11, apesar de Van Diesel pedir que ele voltasse em um post no Instagram, com Johnson respondendo chamando a tentativa de Diesel de manipulativa. Em outubro de 2018, o produtor de longa data Neil H. Moritz entrou com uma ação contra a Universal Pictures por quebra de contrato verbal e cometer fraude promissória depois que o distribuidor removeu como produtor principal de Hobbs e Shaw. Além disso, foi revelado em maio de 2019 que a Universal retirou Moritz de todos os futuros filmes de Velozes e Furiosos. The Fast and the Furious, Tokyo Drift 2006, dirigido por Justin Lin, marcou a primeira aparição de An Lui na The Fast Saga, interpretado por Sung Kang, que já havia interpretado um personagem com o mesmo nome no filme de Lin, Better Luck Tomorrow 2002, An posteriormente se tornou um dos principais personagens recorrentes da franquia.
Embora a relação entre And Better Luck Tomorrow e And The Fast Saga não tenha sido abordada originalmente, Lin e Kang repetidamente confirmaram durante os anos seguintes que era o mesmo personagem, e que Better Luck Tomorrow dobrou como história de origem de An, retroativamente fazendo o filme parte da continuidade The Fast Saga. Em abril de 2016, a DreamWorks Animation foi adquirida pela NBC Universal por $3,8 bilhões. Com a aquisição incluindo um primeiro acordo com a empresa para produzir projetos animados baseados em ou com filmes sob a bandeira da Universal Pictures. Em abril de 2018, o serviço de streaming Netflix deu sinal verde para a série Fast e Furious, Spy Racers com Brett Allan, Van Diesel, T. Edric e Chris Morgan como produtores executivos e Edric e Allan como showrunners. A série estreou em 26 de dezembro de 2019 e foi finalizada em 17 de dezembro de 2021 contendo 6 temporadas.